vez participando desse momento de diálogo com vocês, né? Vou conduzir esse momento com vocês mais uma vez, com o Dr. Frederico Amâncio, que é o nosso médico infectologista, nosso consultor aqui, que nos apoia nessa construção de protocolos tão importantes para o enfrentamento à Covid. Muito obrigada, doutor Frederico, por mais uma vez ter esse momento conosco. E eu gostaria de convidar também o Eduardo Magalhães, o nosso diretor de RH, TI e suprimentos, para fazer a introdução desse momento. Eduardo, por favor, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Frederico, que vai estar conversando conosco aqui sobre esse tema importante da vacinação, né? Nós estamos nesse momento difícil, nós estamos passando pela pandemia. Imagino que seja comentado que começamos a ter no horizonte alguma esperança com o aumento da vacinação, com, né, os casos aí mostrando que, pelo menos aqui no Brasil, queremos crer que o pior tenha ficado para trás. No entanto, isso não quer dizer que a gente possa relaxar os nossos procedimentos, os nossos protocolos, né? Nós sabemos que no próximo final de semana é um dia muito importante para muitos aí que tem as mães, que podem passar com elas, vão querer passar esse momento com as mães. Mas é importante a gente repensar e seguir todos os protocolos, as indicações de segurança, que eu tenho certeza que serão comentados pelo Dr. Frederico. Queria também aproveitar esse momento aqui para fazer um momento de silêncio em homenagem ao nosso colega Gleidemir Rodrigues. Foi comunicado, ele faleceu ontem. Então, eu gostaria aí que a gente pudesse colocar as nossas orações, nossos pensamentos nele e na família por um momento. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente agradece a participação de todos. Estamos aí com quase 200 pessoas participando e também estou muito ansioso para ouvir atentamente o Dr. Frederico. Carol, muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Eu gostaria de convidar, então, o Benedito Pereira, nosso chefe de departamento aí de segurança do trabalho, para fazer o Minuto da Segurança. Benedito, por favor, a palavra é sua. Ok, obrigado, Carol, obrigado a todos, bom dia, pessoal. Na verdade, o que eu separei aqui é um pouco do que a gente, da campanha que nós estamos passando por ela, né? Então, eu queria reforçar um pouco em cima disso, é a campanha de segurança com as mãos. Eu trouxe algumas estatísticas aqui que estão divulgadas aí na campanha. Nós tivemos um apoio fantástico aí de toda a equipe da comunicação e fez um vídeo muito bacana, com excelente qualidade ali, e traz para a gente realmente alguns reflexos dessa preocupação também, né? Ou seja, de 2014 a 2018, nós tivemos ali 1 milhão de acidentes com as mãos no Brasil. Então, assim, é um número que impacta, é um número muito significativo, né? Falando um pouco da nossa realidade, 2018 a 2021, nós já tivemos 37 ocorrências com acidentes, né, com as mãos. Então, assim, é um tema que de fato merece destaque, né? E aí, o que nós estamos fazendo para isso, né? Então, eu convido a cada um de vocês que seja protagonista aí da segurança com as mãos, né? A pessoa mais afetada, a pessoa que mais vai precisar disso é você mesmo, né? Então, assim, esse cuidado, né, nas análises de risco, seja em casa, seja aqui no trabalho, é muito importante, os detalhes sobre isso. Substituir também as mãos, né, em vez de usar as mãos, usar algum dispositivo de segurança. Essa é o chamado que eu trago aqui, né, e a reflexão que eu trago aqui para vocês. Ok? Obrigado, Carol, pela oportunidade. Obrigado a todos aí.
Obrigada, Benedito, por esse momento aí de reflexão, né, gente? A gente, como você falou bem, as mãos são, nossa, é o maior índice de acidente mesmo, né? Segundo aí pesquisas do Ministério do Trabalho. E é natural, que a gente já imagina, toda vez que a gente precisa se defender de alguma coisa, o que a gente coloca na frente? As mãos. Então, vamos cuidar das nossas mãos para que a gente possa estar sempre em segurança também e despertando sempre essa percepção no outro, que às vezes não tem essa cultura da segurança tão viva como a nossa, e a gente pode contribuir compartilhando com as pessoas essa percepção e, logicamente, criando ambientes mais seguros ao nosso redor. É isso. Mas, muito obrigada. Gente, doutor Frederico está aqui conosco. Bom dia, doutor Frederico. Tudo bem com o senhor? Bom muito dia, obrigada, mais uma vez, por atender o nosso convite, para vir aqui bater esse papo conosco. Antes da gente começar, efetivamente, eu só queria fazer uns lembretes. Hoje a gente está fazendo um formato de webinar, estamos testando aqui esse formato. Nesse formato, a gente não consegue ver todo mundo, mas, por favor, se você quiser comunicar conosco, coloca aqui no nosso chat, que nem a Camila e a Ana já falaram aqui, direcionem as perguntas onde está escrito all panelistas, porque senão a gente não consegue, e attended, senão a gente não consegue visualizar quem está falando, e para a gente ter uma comunicação melhor, vamos colocar nesse formato que está aqui no chat, ok? Os microfones ficam desligados, né, nesse formato, então é mais tranquilo. Queria pedir só para vocês se desconectarem das outras plataformas, celulares, computadores, e vamos manter a atenção aqui durante esse tempo que a gente vai ter junto, porque é muito precioso, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre a Covid, especificamente, o doutor Frederico vai explicar um pouco mais para a gente. Ok, muitas pessoas estão sendo vacinadas, minha mãe, né, as pessoas talvez mais velhas da minha família, graças a Deus já estão se vacinando, a primeira, alguns a segunda dose, mas e aí? E o que isso significa? E o que eu preciso fazer? Né? Como é que eu posso manter a segurança? Dia das Mães é domingo, eu já posso fazer aquele almoço em família, porque minha mãe já vacinou? Então, temos aqui todas essas dúvidas que é importante a gente discutir e ouvir do especialista que vai nos orientar. Doutor Frederico, muito obrigada. A palavra é sua. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Eu fiz alguns slides aqui só com algumas perguntas mais frequentes, Carol, que eu acho que ajuda a gente a orientar. Eu vou expor rapidamente aqui e tentar ser bem breve, no intuito da gente depois passar para as perguntas, para a gente andar rapidinho aqui. Todo mundo está vendo? Carol, tá? Estou vendo. A gente pode colocar só no modo apresentação, fica. Ótimo. Agora está ok. Muito obrigado. Está Okay. ótimo. Bem, gente, então, primeiro, bom dia a todos. A gente está aí já tem mais de um ano, né? Todo mundo já está cansado de Covid-19, a gente está falando. Eu acho que tem notícias boas, tem notícias animadoras para todo mundo, mas, infelizmente, a gente ainda convive com muitas perdas e com o cuidado diário com a Covid que a gente tem que se manter. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, atualizar o tema. A primeira coisa que sempre a gente tem discutido muito, e essa pergunta sempre ela vem à tona, é por que o vírus ele se espalha tão rápido. Então, eu queria reforçar 3 pontos, basicamente. O vírus ele é transmitido muito semelhante ao vírus da gripe. Então, toda vez que a gente tosse, toda vez que a gente espirra, que a gente fala sem máscara, eu estou num ambiente aqui fechado, não tem ninguém comigo, e a gente fala sem máscara, e se eu estiver com o vírus, eu posso transmitir, eu vou criar micropartículas que vai chegar numa outra pessoa e vai contaminar, criando o potencial de criar doença numa pessoa não contaminada ainda por Covid. Então, essa forma de espalhamento da doença é muito fácil, é uma transmissão de muito fácil acesso. Obviamente que existe outras formas de transmissão, também pelo contato com superfícies contaminadas, mas é essa que chama a atenção. E como o ser humano é um ser basicamente social,
o vírus ele encaixou muito bem com nossa forma de viver, né? Porque a gente aproxima, a gente conversa, a gente tem hábitos sociais a todo tempo. Existe um outro fator, um segundo fator importante, é o fluxo de pessoas entre cidades, entre estados, ou até mesmo de uma empresa para outra. Então, isso faz com que, às vezes, a gente tem um número de pessoas infectadas num certo local e um outro local ainda sem nenhum caso. E esse fluxo rápido de pessoas, por meio dos transportes, avião, mesmo, né, carros e ônibus, acaba a gente levando o vírus para regiões ainda que não tem o vírus ainda em grande escala. E o terceiro e também importante ponto é que a gente tem novas variantes do vírus que são mais transmissíveis, que a gente já tem registros importantes de maior transmissibilidade. Então, quando a gente junta todos esses fatores, a gente cria uma condição perfeita para uma rápida disseminação do vírus que a gente precisa, que todos precisamos ficar atentos. E aí, por que eventualmente, os municípios precisam fazer barreiras sanitárias, lockdown, ou mesmo distanciamento social impositivo em relação à população? É justamente quando essas medidas individuais falham, quando as recomendações e as medidas que as pessoas tomam individualmente falham, acaba que precisa ser tomadas medidas administrativas. E isso tem evidências muito boas, que depois de períodos de 2 a 3 semanas, a gente tem uma redução do número de casos. Eu não estou falando medidas que são apenas medidas de papel. A gente sabe que aqueles municípios, né, e regiões e empresas que realmente promovem a medida na prática, isso não é só um decreto, isso não é só uma divulgação em mídia, mas é quando a gente vê isso na prática acontecendo, isso tem sim um efeito positivo na redução do número de casos. E o lockdown é uma medida mais extrema, uma medida drástica, né, de uma parada quase que completa de um município ou de uma região, quando essas medidas todas elas ainda não conseguem basicamente ter seu efeito. E por que essas medidas às vezes têm que existir? Porque elas vão justamente diminuir o fluxo de pessoas e aumentar o distanciamento social das pessoas, que isso é a forma com que o vírus é transmitido. E aí a gente vem a boa notícia, né, que a gente está aí engajado desde o início do ano para que cada vez mais ocorra de forma rápida, que a vacina chegue cada vez mais a um número maior de pessoas. E por que é tão importante vacinar? Por que é tão importante prevenir com a vacinação a transmissão? A vacina é a maneira mais efetiva da gente evitar essa transmissão. A vacina ela vai criar anticorpos, que a gente não sabe ainda por quanto tempo, mas que pelo menos em determinado período de tempo vai diminuir o risco da pessoa desenvolver doença grave. E essa é uma forma de diminuir o número de casos, diminuir o número de pessoas procurando internações, diminuir o número de pessoas necessitando de unidade de terapia intensiva. Essa é a maneira mais efetiva. Já tem mais de 200 vacinas foram estudadas. Hoje, no Brasil, na prática, a gente tem 2 que a gente tem utilizado com mais frequência, que é a Coronavac e a Oxford AstraZeneca, cada uma com suas características, mas sabendo que a Coronavac tem uma eficácia em torno de 50%, a eficácia da Oxford AstraZeneca, uma eficácia em torno de 70%. O que quer dizer isso quando a gente fala eficácia? Não vou ter doença? Não. Na verdade, a eficácia ela diminui o número de casos quando a gente avalia uma população como um todo. Mas nenhuma vacina é 100% protetora, e isso tem que deixar muito claro. A outra coisa importante é que, principalmente, as vacinas que estão em uso no Brasil, elas têm seu grande efeito em diminuir doença, mas a gente não tem ainda dados que comprovem diminuição de transmissão. Então, uma pessoa vacinada, ela pode ainda se infectar com o vírus e transmitir, por exemplo, para os seus familiares. Então, informação muito importante, muitas pessoas já foram vacinadas, e essa vacinação, essas pessoas vacinadas, elas não podem abrandar
suas medidas de cuidados em relação à higiene, em relação ao distanciamento social, porque elas podem ser transmissoras de Covid-19. Como é que agem as vacinas? E qual que é o período que demora para aparecer esse efeito? Geralmente, as vacinas, depois da segunda dose, as duas vacinas que a gente já tem, né, que estamos utilizando aqui no Brasil com mais frequência, elas são com pelo menos 2 doses até o momento, e o período do seu maior potencial de proteção, ele vai ocorrer a partir de 14 dias após a segunda dose. Então, não existe evidências, ou a gente não tem trabalho falando em proteção só com uma dose de vacina. E isso eu estou reforçando, atenção, estou reforçando porque tem muita gente que tomou uma dose e não tomou a segunda dose. A gente precisa que as pessoas recebam as 2 doses da vacina, porque aquela eficácia, aquele número de eficácia, ele só é conseguido, ele só é alcançado por meio das 2 doses após os 14 dias. E por que eu devo seguir o intervalo entre essas doses? A Coronavac tem um intervalo de 2 a 4 semanas, a Oxford ela tem um intervalo que vai aproximadamente 3 meses entre uma dose e outra. Porque foi um intervalo em que, nos estudos, mostrou a sua melhor eficácia. Quando você sai fora desse intervalo, a gente pode reduzir a eficácia das vacinas. Então, o que algumas pessoas, às vezes mais ansiosas, eu vou encurtar, eu quero já receber a vacina antes de uma semana da primeira, isso diminui a eficácia das vacinas. Por isso que é tão importante seguir as recomendações das datas colocadas no cartão vacinal para conseguir o melhor efeito das vacinas. Vacinação implica em relaxamento das medidas de prevenção? Posso voltar a trabalhar? Acabou o Covid-19? Vou tirar máscara? Não, de forma alguma. A gente tem pessoas, obviamente, que são vacinadas e têm doença. Na prática, a gente está vendo isso, porque a vacina ela não protege 100%. Ela diminui o número de casos graves. Então, vacinar um grande contingente de pessoas em Paracatu, em Belo Horizonte, é ótimo, porque você vai reduzir o número de pessoas que vão precisar de assistência médica. Mas nós não podemos abrandar e fazer um relaxamento. As medidas de isolamento, as medidas individuais de distanciamento social, higienização das mãos, elas têm que ser mantidas. Não vou ter a doença, não tem nenhuma garantia em relação a isso. A gente sabe, a gente conhece pessoas que já tiveram doença, que já tiveram Covid após a vacina. Mesmo assim, é a forma melhor de proteger contra a Covid-19, mas a gente não pode, a mensagem é não relaxe as medidas de prevenção. E aí, a gente tem um desafio muito grande no Dia das Mães, nesse final de semana, até porque é uma data acolhedora, é uma data onde que as pessoas celebram, e a gente tem que ter muito cuidado. Cada um tem que refletir muito. Hoje nós estamos aqui com 250 pessoas participando, talvez seja o maior número de pessoas, não sei, Carol, que tenham participado aqui nos últimos encontros nossos. E eu peço a cada um de vocês uma reflexão muito grande quando for reunir as famílias este final de semana. É preciso que todos utilizem máscara, mantenham o distanciamento entre as pessoas. Não é um final de semana para abraços. E aí eu volto a dizer, mantenham o distanciamento, mantenham a distância entre 1,5 metro e 2 metros entre as pessoas. Você, mãe, que vai receber, vai acolher seus filhos, crie uma sala de estar onde as cadeiras sejam posicionadas de forma afastada. A gente pode ter um momento agradável, a gente pode ter um momento acolhedor, mas a gente tem que permanecer utilizando máscara. O álcool ele deve permanecer nas mesas para sempre a gente estar utilizando. E qualquer pessoa com sintoma respiratório, faça a sua reflexão, não vá na reunião de família. Isso tem que se deixar muito claro.
Evite aglomerações com um grande número de pessoas, principalmente essas famílias muito grandes. Tentem, quando for fazer a reunião, façam com o menor número de pessoas. Faça confraternização por meio de mídias sociais. Eu sei que não é a mesma coisa, mas não está na hora da gente relaxar. E se a gente pensar, tudo que o vírus quer é um Dia das Mães, que as pessoas não usem máscara, que as pessoas estejam próximas uma das outras, porque uma pessoa positiva, uma reunião de 20 pessoas, 15 pessoas, se abraçando, confraternizando, isso significa um número muito grande de pessoas infectadas nos próximos dias. Então, eu solicito mais uma vez a reflexão e a consciência de cada um de vocês. Não existe nenhuma lei, nenhum decreto que vá atingir a sua consciência. Mas eu peço que vocês reflitam. O que cresce um povo não é a legislação, nem um decreto, mas é a capacidade de refletir e tomar e fazer atitudes individuais que protejam o coletivo. Os grandes países só chegaram ao que eles são quando eles colocaram os interesses individuais abaixo dos interesses coletivos. Então, peço que faça a reflexão na hora de organizar o Dia das Mães na casa de cada um de vocês. Quais são os cuidados e protocolos que a gente deve utilizar? A gente já falou muito sobre isso, a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Antes disso, muito tem se falado de imunidade, de o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade. Algumas regras básicas que a gente já conversou. Não existe nenhum remédio milagroso que melhore a imunidade, a não ser pessoas que já têm alguma imunodeficiência. Primeiro, você que tem alguma comorbidade, hipertenso, diabético, faça seu controle de forma adequada com o médico. Se você deixou de fazer as consultas, procure retornar a fazer para que mantenha seus níveis de pressão, mantenha seus níveis glicêmicos dentro do padrão normal. Isso ajuda muito a sua saúde. Segundo, a gente está trabalhando muito, tenha momentos de descanso. A pessoa que não dorme, a pessoa muitas vezes que não consegue ter um repouso adequado, a imunidade, ela tem uma perda. Alimentação, se você extrapolar no uso de álcool, vai reduzir sua imunidade. E a gente sabe que pessoas que fazem uso de álcool em altas doses vai ter um risco muito grande para adquirir várias doenças, não só a Covid, mas aumenta o risco de influenza, de pneumonia, de uma série de outras entidades infecciosas ou não. A alimentação, a gente não vai dar dicas de nutrição, mas eu acho que todos vocês já têm pelo menos uma noção de evitar os abusos, principalmente em relação a açúcares, em relação a alimentos mais gordurosos. Então, uma alimentação rica em verduras, legumes, isso faz bem para a nossa saúde, porque ela fornece a quantidade suficiente de vitamina, suplementos e nutrientes que a gente tem, que a gente precisa. Faça atividade física, com cuidado. Você pode sair, sim, para fazer uma caminhada. Um ambiente aberto, um ambiente distanciado de outras pessoas, favorece. Você vai receber luz solar, seu corpo vai produzir naturalmente vitamina D, seu humor melhora com a atividade física e sua imunidade melhora. Mas faça isso com disciplina, sem aglomerações, mantendo o distanciamento. E, por fim, refletir muito sobre esses cuidados. Uso de máscara. Não entrem em discussões ou justificativas que máscara não funciona. São justificativas, a máscara incomoda. Eu que uso máscara em 95 todos os dias, muitas vezes me dá aflição, mas eu não posso utilizar argumentos falsos para justificar e eu entrar na zona de conforto de que eu não preciso usar máscara. A máscara protege. A máscara protege você e a outra pessoa que está próxima de você. Higienização das mãos, lavar as mãos, usar o álcool.
ajuda muito porque evita que a gente entre em contato com o vírus em superfícies ou que a gente leve essa mão contaminada nos olhos, na boca. E manter o distanciamento de pelo menos 1,5 m, 2 metros das pessoas é essencial. Isso que nós estamos conversando, vários países há mais de 10 anos já fazem isso como hábito na cultura deles. A gente tem que aprender e também esses bons hábitos. Por hora, Carol, é isso, e eu fico aberto para as discussões. Eu vou parar de compartilhar, só... Tá joia, doutor. Muito obrigada. Já temos algumas perguntas aqui. Vou fazer a primeira que chegou, do Gilberto, inclusive. Diz assim, doutor Frederico, na sua opinião, com relação à capacidade de atendimento do sistema de saúde, qual foi o momento mais difícil da pandemia até agora? O que o caracterizou? Qual a tendência neste momento? Essa é a pergunta. Carol, eu acho que nos últimos, em Minas Gerais, pelo menos, ou Belo Horizonte, onde que eu moro, os 2 momentos mais difíceis foram em meados do ano passado, junho e julho de 2020, e agora em março, abril, principalmente março desse ano de 2021, sendo que esse ano foi altamente desafiador para todos. Eu acho que essa situação, que também vocês vivenciaram e vivenciam em Paracatu, foi multifatorial, principalmente foi após as férias, muitas pessoas viajaram, e além disso, isso acabou fazendo com que aumentasse tanto o fluxo de pessoas quanto o fluxo do vírus, das variantes novas. Então, isso criou um cenário para uma tempestade perfeita, que foi o que nós vimos em março, abril, e que alguns municípios ainda estão vivenciando. Obrigada, doutor. Temos uma do Matheus Vieira aqui, diz o seguinte, doutor Frederico, pode esclarecer a vacinação para pessoas com comorbidades, por exemplo, hipertensão? Quando é indicada as vacinas para a vacinação é indicada, ela existe prioridades. O primeiro objetivo das vacinas é evitar o óbito, evitar o morrer, evitar as pessoas adoecerem. E quem que adoece mais? Quem que tem maior risco de morrer? As pessoas com comorbidades. A gente sabe que pessoas idosas, acima de 65, 70 anos, têm um risco maior de morrer do que pessoas de 30, 40 anos. Então, a primeira prioridade são as pessoas de mais idade. Depois vem as pessoas com comorbidades, obviamente que entre os grupos também é vacinados os profissionais de saúde, porque eles trabalham direto com os pacientes e até para proteção dos outros pacientes que eles venham atender. E aí você vem com pacientes com comorbidades. Algumas comorbidades, elas têm um risco muito alto, outros têm risco menor. Obviamente que um paciente que tem um DPOC, né, que tem uma doença pulmonar por um tabagismo por muito tempo, associado com obesidade, diabetes, e já tem uma idade mais avançada, esse paciente ele tem muito mais risco do que um paciente, por exemplo, que tem uma hipertensão leve, bem controlada. Risco de adoecer, existe um risco tanto para um quanto para outro, mas quanto maior o número de comorbidades, maior o risco de ter doença grave e morrer. Por isso que é feito essa priorização, e o que está sendo feito é gradativamente vacinando pessoas de maior risco para pessoas de menor risco. E é isso que deve acontecer nos próximos dias. Legal. Doutor, tem uma pergunta aqui do Alisson, que vai um pouco nessa linha também da hipertensão, né? E ele pergunta o seguinte, em relação a pessoas com comorbidades, por exemplo, quem tem pressão arterial, mas é controlada com medicamento, ainda assim essa pessoa entraria num grupo de risco? Essa é uma boa pergunta, Carol. O risco dessa pessoa é muito baixo. O risco dessa pessoa ele é próximo de uma pessoa sem comorbidades. Como eu acabei de falar, existe uma gradação em relação a risco. Quando a gente fala de risco, a gente não pode pensar no João com hipertensão, porque a gente não consegue calcular
o risco do João. O que a gente consegue calcular é, se tiver 100 pessoas com hipertensão bem controlada, e se tiver 100 pessoas que têm obesidade, hipertensão grave e diabetes, o risco dessas 100 pessoas com maior número de comorbidades, ela é maior do que uma pessoa com hipertensão bem controlada. Então, como esse risco ele é variável, tem algumas categorias que, nitidamente, o risco é grande e muitas pessoas precisam trabalhar em home office, enquanto que outros grupos não existe tanta evidência, e isso por isso que muitas vezes existe uma certa zona cinzenta, se pode se trabalhar ou não, e hoje, pelo menos pessoas com hipertensão leve, bem controlada, essas pessoas, grande parte delas estão trabalhando, porque existe legislação que permite que elas trabalhem. Ok, obrigada. Tem uma pergunta interessante aqui também da Andréia Costa. Fala assim, a eficácia da vacina Coronavac pode ser prejudicada se a pessoa não conseguir tomar a segunda dose no tempo correto? Por exemplo, a prefeitura recebeu o primeiro lote, vacinou, estava previsto ali para 15, 20 dias a segunda dose, a prefeitura não recebeu esse lote e isso fez com que a pessoa não conseguisse tomar dentro dessa janela. O senhor acha que isso prejudica aí a eficácia da Coronavac? Carol, a Coronavac, ela foi a pesquisa, o ensaio que foi feito, o estudo dela, foi com intervalo de dose entre 2 a 4 semanas. Então, a gente sempre tem que tentar seguir esse período. Mas eu gostaria de dividir essa pergunta em 2 respostas. Uma, se você tem oportunidade para tomar a segunda dose, mesmo que saiu um pouquinho, principalmente para mais, para menos nunca. A gente sempre tem que esperar o tempo, no caso da Coronavac, de pelo menos 2 semanas para tomar a segunda. Mas passou um pouquinho, tome a dose, tá? Então, assim, sempre busque tomar a segunda dose. A gente não sabe o efeito, por exemplo, se a pessoa, ao invés de ter tomado a vacina com 4 semanas, que está num tempo bom, passou para 5 semanas. A gente não sabe isso. Mas, com certeza, é muito melhor do que não tomar a segunda dose. Obrigada. Temos uma pergunta da Kátia, na verdade são 2. E a primeira ela fala assim, há indícios de que a AstraZeneca pode provocar trombose, casos registrados principalmente em mulheres abaixo de 60 anos. Não tem uma fonte dessa informação aqui, tá? Mas é uma pergunta que ela está trazendo. Considerando esse fator, pessoas com histórico familiar devem evitar a AstraZeneca? Carol, boa pergunta. Existe descrições, principalmente vindas da Europa, de um aumento de risco de trombose com a vacina da AstraZeneca. Mas tem 2 coisas importantes, e isso é numérico, né? A gente tem que sempre trabalhar com números. O risco de alguém... Lembrar que COVID, se você pegar COVID, se você pegar coronavírus, o seu risco de trombose é muito grande. O seu risco de ter embolia pulmonar ou trombose também é muito grande, mas aí é um número absurdo, chega a ser 15% a 20% de risco de trombose naquelas pessoas que internam, por exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso é que se o risco de trombose, eu não vou lembrar aqui de certinho os números, mas eu vou em termos gerais, seja 1 em 1 milhão de pessoas vacinadas, que é um risco muito baixo de trombose, mas existe esse risco, e aí é uma decisão. O que a gente prefere? Correr esse risco de 1 em 1 milhão ou correr um risco de uma doença como o COVID, que tem uma letalidade importante, vocês estão vendo pessoas próximas sofrerem com a doença, inclusive pessoas que mesmo que passem pelo hospital, eles podem, mesmo que tenham alta do hospital, podem ter trombose e ter repercussões sérias pela trombose e pelo próprio coronavírus durante a vida. Então, esse risco de trombose, ele não contraindica a vacinação. Quando a gente tem opções para fazer escolhas entre Coronavac ou Oxford AstraZeneca, isso pode ser mensurado.
Mas a minha orientação é tome a vacina que está mais próxima de vocês, tome a vacina que vai chegar para vocês, porque, considerando a situação epidemiológica, né, de Paracatu, de Belo Horizonte, o risco é muito maior de termos uma complicação séria pegando o coronavírus do que a trombose pela própria vacina. Obrigada. Continuando a pergunta dela, ela fala assim, vacinação em grávidas, já há registro ou estudo que comprovam a segurança para a gestante e o feto? A orientação, Carol, é que toda vacinação em grávida, a decisão seja compartilhada com a gestante. Então, o que é feito na prática? Por exemplo, uma gestante que é médica, que trabalha, né, que não deixou de trabalhar, que continua atuando, ela tem um risco para a COVID, que é o risco de se infectar durante o trabalho. Então, é compartilhado com ela esse risco, considerando as duas vacinas que nós temos disponíveis, são vacinas que, aparentemente, apesar de não termos estudos, elas têm uma segurança, provavelmente uma segurança muito boa em relação às gestantes. Então, já existe orientações de compartilhar essa informação, mas uma tendência de vacinar todas essas gestantes que tenham um risco para pegar coronavírus, tá? Para se infectar com coronavírus. Então, na prática, o que a gente tem feito é sempre compartilhar essa informação. A gestante, ela tem liberdade, como todas as outras pessoas têm liberdade de vacinar ou não, mas a gente sempre pesa esse risco-benefício. A grande parte, por exemplo, das médicas grávidas que eu tenho contato, tem vacinado, principalmente com a Coronavac, que é um vírus inativo. Excelente. O Paulo Neto enviou uma pergunta bem interessante e super atual aqui. Em quanto tempo o senhor acredita que a intenção dos Estados Unidos de renunciar à patente das vacinas pode impactar na taxa de vacinação no Brasil? Carol, eu não sei, porque intenção, eu tenho muito receio. Eu acho que a gente sempre tem que... Uma coisa é intenção e política internacional, que aí tem vários outros objetivos do que a vacinação em si. Então, se o que for verdade, se o que foi falado pelos Estados Unidos agora recentemente é real, vai ser muito bom a gente ter uma quantidade maior de vacinas disponíveis, principalmente agora no segundo semestre, se tiver quebras de patente. Então, se os Estados Unidos é favorável, isso com certeza vai fazer uma pressão muito grande para a quebra de patente, até porque a situação do Brasil, que a gente tem que também pensar, é que tem vários países do mundo, inclusive com situações econômicas muito mais desfavoráveis, que estão em situações muito mais complicadas do que o próprio Brasil em relação à vacina. Mas, com certeza, se tiver quebra de patente ou uma disponibilidade de vacinas maior, eu acho que no segundo semestre isso dá para ser muito mais rápido do que está ocorrendo até o momento. Tomara, né? Se Deus quiser. O Vitor Pereira pergunta: o uso da máscara durante atividade física ao ar livre é prejudicial à saúde? Quem perguntou, Carol, é Hugo? Vitor Pereira. Vitor. Ô, Vitor, eu uso a máscara para correr. E aí eu vou ser muito honesto com vocês, incomoda muito, né? Tem algumas máscaras, eu suo muito durante a atividade, então eu pondero muito aonde que eu estou correndo, né? Se são ambientes que tem outras pessoas ao lado, obrigatoriamente a gente tem que usar máscara. Quando você está correndo ao ar livre, numa situação de uma situação onde você não vai encontrar outras pessoas, que não vai aglomerar, é factível de correr sem a máscara, tá? Mas carregue a máscara com você, porque caso você tenha contato com alguma pessoa, você vai colocar a máscara imediatamente. Porque o problema é que quando você sai para correr sem a máscara, você muitas vezes entra em contato com a pessoa, seja no elevador, seja no processo de ir até a corrida, mesmo que seu ambiente de corrida seja desprovido de outras pessoas. Então, carregue a máscara com você carregue sempre ela com você, caso você, por exemplo, vá correr na sua fazenda,
está correndo lá na estrada do seu sítio, sem ninguém, carrega a máscara com você, caso chegue alguém perto, você coloca a máscara de novo. Mas não existe nenhum estudo de prejuízo, tá? Resumindo, assim, não existe nenhum prejuízo, o mais é desconforto mesmo em relação ao uso da máscara. Joia. Doutor Frederico, tem uma pergunta da Priscila Oliveira aqui. Pergunta assim: quais são as doenças respiratórias que são consideradas como risco para a Covid? Ô, Carol, todas as doenças respiratórias mais comuns, asma, obviamente que a gente tem, né, pessoas com asma grave, que já internaram por asma outras vezes, e pessoas com asma mais leve. Mas asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas com fibrose cística, em geral, todas as pessoas que têm uma pneumopatia, que têm um acometimento pulmonar estrutural importante, elas vão ter um risco maior porque elas já têm uma perda de funcionalidade do pulmão. E aí, o que acontece com o COVID? Se a pessoa se infecta, ela vai ter, às vezes, uma resposta exacerbada ou perder mais ainda a função respiratória do pulmão. Tá, joia, obrigada. O Gil Cândido pergunta o seguinte: em relação às pessoas acima de 60 anos que já vacinaram as 2 doses, podem voltar para os seus postos de trabalho? Não, a gente não tem nenhuma recomendação, a gente não tem nenhuma diretriz, e aí eu estou falando a nível Brasil, tá? Eu não estou falando em outros países, porque outros países utilizam outras vacinas, existe uma outra experiência. No Brasil, não existe nenhuma orientação do Ministério da Saúde, nenhuma legislação liberando o retorno ao trabalho. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Aleixo, mas ela é muito próxima com a pergunta anterior sobre o uso de máscara para fazer atividades como corrida ao ar livre. Então, eu acho que o senhor já respondeu aqui, que ele pergunta muito nesse sentido, tá bom, Aleixo? Então, vou considerar aqui respondida. Caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aqui no chat se ficou faltando alguma informação. O Flávio Teixeira pergunta o seguinte: na sua opinião, a forma que o governo tratou o início da pandemia foi o fator preponderante para termos tantas contaminações e mortes? Se tivesse investido na vacina quando iniciou os estudos científicos, poderia ter um resultado melhor? Mesmo com a cultura da hospitalidade do brasileiro? Bom, enfim, essa foi a pergunta aqui do Flávio. Ô, Flávio, eu acho que até o fórum aqui não é um ambiente para a gente politizar, né, as respostas. O que eu acho é que, como povo, e aí quando eu, como povo, eu tô respondendo incluindo governo, a população em geral, políticos sejam de esquerda e direita, políticos que estão há 2 anos e políticos que estão há 20 anos no cargo. Eu acho que nós tomamos decisões há 15, 20 anos atrás de parque industrial, nós tomamos decisões sobre saúde, sobre priorização de recursos, que a gente se viu nesse momento, que a gente precisava que as decisões, no geral, foram decisões equivocadas. Mas aí eu não vou pontuar nada, para mim é uma decisão de povo. Eu acho que, inclusive, com nossos hábitos, eu acho que a gente poderia ter aprendido, principalmente, esses hábitos que todos foram disseminados, né? que a gente teve a possibilidade de aprender em curto espaço de tempo, a gente poderia preservar esses hábitos que a gente já comentou aqui, distanciamento social, higienização das mãos, que é o que a gente pode fazer. Eu não espero muito de governo, eu espero de mim, quem está próximo a mim. Ok, doutor. Doutor, tem uma pergunta do Guilherme Ramos, que eu também considero muito próxima com aquela que foi feita anteriormente, que diz o seguinte: o espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose, se ele não for respeitado ali, conforme foi dito, o risco da pessoa contrair a doença, ou então se vai perder o efeito da primeira dose, é a mesma pergunta aqui. Sim, só então, em resumo, mais uma vez, bater na tecla. Tente sempre seguir a data que foi colocada no seu cartão vacinal para você tomar a segunda dose. Pode ter algum atraso, mas tente seguir. Não deixe de tomar a segunda dose e também evite antecipar. Se a gente antecipar as doses, por exemplo, Coronavac,
ela foi feita para tomar de 2 a 4 semanas. Se tomar muito próximo da primeira dose, realmente tem uma perda de eficácia. Aí sim, com certeza, que a gente tem uma perda de eficácia. Então, tente sempre seguir aquele prazo ali. Obrigada. Só vou aproveitar esse momento para reforçar uma informação que a prefeitura está divulgando desde ontem, né? Que de fato ela teve um atraso aí nesse lote, então por isso o que estava programado para essa semana está circulando, inclusive um áudio, né? Em vários grupos de WhatsApp na cidade, é que a prefeitura realmente teve esse atraso, mas como o doutor está explicando aqui, assim que chegar, por favor, assim, orientem, né, seus familiares que podem tomar a segunda dose, que tomem, então, porque é super importante. Obrigada. Temos uma pergunta do Daniel Pereira, que diz assim, estudos feitos pelos Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido mostraram que a infecção da Covid, né, induz a uma proteção natural com eficácia de 80%, maior, inclusive, que a de muitas vacinas. Nessa linha, você entende que faça sentido a priorização da vacina para pessoas que ainda não foram infectadas, no intuito de atingir a imunidade de rebanho mais rapidamente? Ô, Daniel, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções. Por quê? Primeiro, as vacinas que são utilizadas nos Estados Unidos, Dinamarca e no Reino Unido são vacinas diferentes em relação à nossa, em relação à eficácia das nossas vacinas. Pessoas que tiveram Covid, eles podem ter Covid de novo. Aparentemente, diminui muito o risco, principalmente nos primeiros 90 dias. Após ter Covid, é mais raro termos Covid de novo, uma segunda Covid, principalmente nesses 90 dias. Tem pessoas que acham que até 8 meses existe uma proteção. Mas existe vários casos de pessoas que tiveram na segunda vez um Covid grave, inclusive evoluindo para óbito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções baseadas em dados de literatura internacional. Para a gente, aqui na prática, o mais favorável e que eu acho mais pertinente realmente é seguir a prioridade por ordem de risco, né, que a gente tem seguido, que é a idade e comorbidades. Legal. O Flávio Teixeira tem uma outra pergunta aqui também, diz assim, existe algum estudo em andamento para entender as características do comportamento do vírus e como ele poderá agir no organismo e dessa forma entender quem pode ou não ser mais vulnerável? O Flávio, existe vários estudos, tem muita gente pesquisando isso, tem características das pessoas ligadas às comorbidades e provavelmente tem características ligadas a fatores genéticos. Algumas pessoas, inclusive, podem ter uma chance maior de se infectarem, como também tem algumas pessoas que são grandes transmissores, que a gente chama de supertransmissores, mas são pesquisas incipientes que não dá para tomar decisões práticas baseadas nesses estudos. Mas tem sim, tem vários estudos nesse sentido. Obrigada. A Gabriela Tolentino, representando aqui o pessoal lá de BH, né? Que bacana que vocês estão aí também. Fala o seguinte, o que você acha da possibilidade da Europa e Estados Unidos não aceitarem viajantes que tomaram a Coronavac? Você acha que ela é, de fato, menos eficiente que as outras? Todas as pessoas devem fazer o exame para confirmar que produziram anticorpos depois da vacinação completa? Bom, então a primeira parte da pergunta da Gabriela, obrigado, Gabriela, pela pergunta. Os países, eles têm independência para aceitarem o que eles acham mais pertinente. Infelizmente, no Brasil, o que a gente tem disponível são essas duas, infelizmente, no sentido não é de proteção, porque as duas têm uma proteção muito boa, mas infelizmente, porque a gente poderia ter um número maior de vacinas disponíveis, né? Então, infelizmente, a gente tem apenas duas. As duas oferecem uma proteção muito boa e são muito seguras e que a gente deve tomá-las. Caso isso, que atualmente já está definido por alguns países, o que provavelmente vai acontecer é que futuramente talvez tenha que ser vacinado com outros tipos de vacina, quem quiser ir para o
exterior, ou até uma terceira dose de alguma dessas vacinas. Mas isso é uma coisa que a gente a gente vai percorrer ainda um tempo para a gente definir isso. O fato é que temos 2 vacinas, boas vacinas disponíveis, são elas que nós temos disponíveis, e não fique esperando uma terceira vacina se você tem condições de tomar agora. Se você está nos grupos para tomar vacina agora, entre na fila e tome a vacina. Não fique esperando a vacina que vai te dar o cartão para você viajar para o exterior, porque antes disso você pode ter Covid e ter uma doença grave. Em relação às pessoas, a questão dos anticorpos, por que a gente não faz anticorpos depois da vacina? De prática. Primeiro porque a medição dos anticorpos, se você lá tem uma medida lá, porque o que é positivo, o que é negativo, ele é estipulado. E a gente não sabe ainda qual que é a quantidade ou esse número de anticorpos que realmente oferece proteção para uma pessoa. Quando os estudos de vacina são feitos, eles são baseados no número de pessoas que adoeceram após utilizar ou não a vacina. É esse que é o objetivo final quando você avalia o desfecho dos estudos. Não é quem produz anticorpo ou não. Tem pessoas que não produzem, que a gente não consegue mensurar o anticorpo, e a pessoa ela já adquiriu imunidade, porque existe um outro tipo de imunidade celular que pode dar presente mesmo sem o anticorpo, e pode ter pessoas que têm anticorpos positivos e sem um número suficiente para produzir uma proteção efetiva. Então, dosar anticorpo não é uma medida eficaz para definir se uma pessoa está protegida ou não contra a Covid-19. Muito bom, muito obrigada. O Anderson Santos pergunta o seguinte: em relação aos cadeirantes, eles não deveriam estar no grupo prioritário, independente da idade? Ô Anderson, aí tem que avaliar muito bem quem que são os cadeirantes. É um grupo muito grande de pessoas, né? Geralmente, cadeirantes têm outras comorbidades, até associadas com a própria limitação. Então, eu imagino, e isso a gente tem feito, que quando uma doença sai ou uma certa patologia sai um pouquinho do padrão que está definido em legislação, a gente fazendo um relatório, o médico fazendo um relatório, isso vai acabar essas pessoas tendo direito. Lembrando que o objetivo é vacinar todo mundo, né? O objetivo é vacinar todo mundo. O que vai acontecer é que uns vão ser vacinados antes dos outros. Então, acho que, primeiro, grande parte dos cadeirantes já tem comorbidades que são suficientemente graves para tomar vacina. E os demais, eu imagino que, primeiro, que vai chegar o momento deles, mas que, dependendo da comorbidade, você pode escrever um relatório, o médico pode fazer um relatório e encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde, requerendo a vacina e teste que eles avaliaram. Muito bom. Doutor, o John Amaral perguntou assim, para a gente alcançar a imunidade de rebanho aqui no Brasil, qual é a porcentagem? E se tem alguma projeção para a gente alcançar aí essa imunidade de rebanho? Olha só, imunidade de rebanho, então, é aquela quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas que já são imunes à doença, seja por doença ou por vacina. No caso da Covid, algumas estimativas acham que a gente só vai atingir essa imunidade de rebanho quando chegar uma porcentagem de pessoas resistentes, pessoas imunes, em torno de 80% a 85%, mas isso são projeções, ninguém consegue afirmar isso com certeza. No Brasil, a taxa de soroprevalência nos locais tem sido em torno de 30% a 40%. Então, a gente tem 30% a 40% das pessoas nessas regiões que já tiveram grandes epidemias, que já provavelmente são positivas para a Covid, ou que têm algum tipo de proteção, mas talvez aí uns 10% a 15% de pessoas que já tomaram vacina, as 2 doses de vacina. Lembrando que tem muita gente que tomou a vacina e que já teve Covid. Então, essas taxas se sobrepõem. Então, assim, na melhor das hipóteses, eu acho que a gente tem locais aí que deve estar em torno de 40% do número de pessoas que estejam imunes, pelo menos temporariamente, com vacina ou doença. Então, acho que a gente vai demorar um pouquinho. Se a gente precisa andar mais rápido com a vacinação para a gente atingir esses 80% a 85% estimados. Obrigada.
Temos uma pergunta aqui da Carolina Zanetti. Pergunta qual o tempo e probabilidade de pegar o vírus novamente para quem já teve a Covid? Carolina, a probabilidade de pegar Covid nos primeiros 90 dias é baixa, mas existe casos relatados. A probabilidade de pegar Covid nos primeiros 8 meses após a infecção também parece que é menor. E menor do que, por exemplo, uma pessoa que nunca teve Covid, mas isso são apenas diminuições de risco. Ter tido Covid não é garantia de proteção. Não é porque você teve Covid que você não vai ser vacinada, não é porque você já teve Covid que você pode usar, que você pode ficar sem máscara, não é porque você teve Covid que você está já imune e protegida. Essa é a ideia e a mensagem que a gente tem que passar. Ok. Tem duas perguntas aqui da Carolina Lima. A primeira é assim, a minha dúvida é sobre o resultado dos testes da Covid após a imunização. Após a imunização, como fica a leitura do IgG e do IgM de uma pessoa imunizada? Carol, não existe nenhuma recomendação, não existe uma recomendação brasileira, pelas principais sociedades, da gente fazer sorologia após a imunização. Isso causa mais confusão do que certezas na gente. Então, vale lembrar que existem pessoas que vão ter IgG positivo e que podem ter Covid de novo, e vão ter pessoas que depois da vacina podem ter IgG negativo e vão ter proteção para o Covid. Então, na prática, a gente não utiliza a sorologia para tomar decisões e você também não deve utilizar os resultados de sorologia para falar se você está imune ou não à Covid-19. A gente não utiliza, existem testes muito específicos para avaliar a eficácia, para ele avaliar, não é nem eficácia, avaliar a resposta vacinal que alguém teve. São exames feitos principalmente em laboratórios de pesquisa, mas que não é o IgG e não é o IgM. Ok, Carolina, então eu acho que isso responde já a sua segunda pergunta, onde ela traz aí um número de IgG e IgM, mas como você está falando, isso não é uma leitura correlata ali, né? Isso. Se você tiver alguma dúvida, Carolina, coloca no chat para a gente, que a gente está considerando aqui respondida, ok? O Cristóvão tem uma pergunta que diz assim, existe um exame para medir o nível de resposta do nosso organismo à imunização? É recomendado fazer esse tal exame? Isso, Cristóvão. É só complementando a pergunta da Carol, não existe recomendação para a gente fazer exame sorológico após a vacina. Pela incerteza que esse resultado de exame teria. Não atesta segurança e também pode criar mais confusão do que resposta prática. Então, uma pessoa que é vacinada, que tem um IgG positivo, não é por causa disso que ele pode voltar a trabalhar de jeito nenhum. Não faça esse tipo de tomada de decisão baseada em resultado de anticorpo pós-vacinal. Okay. Doutor, nós temos muitas perguntas, a gente não vai conseguir fazer todas aqui por conta do horário. Vou fazer a última para a gente ir para as considerações finais, ok? O Alexandre Araújo pergunta assim, qual a recomendação? Caso uma pessoa tome a primeira dose e entre o intervalo para a segunda, a pessoa é contaminada pela Covid, ela é infectada. E aí, ela segue ali o prazo e toma a segunda dose ou ela deve reiniciar o processo de imunização? Boa pergunta, Alexandre. Ela não reinicia o processo de imunização, mas ele vai ter que aguardar 4 semanas após o início dos sintomas de coronavírus para tomar a segunda dose. Então, ela vai ter que atrasar um pouquinho. A recomendação hoje se você teve coronavírus, você vai ter que esperar em torno de 4 semanas a partir do início dos sintomas ou a partir do PCR positivo para tomar a primeira ou segunda dose. Então, se você tomou a primeira dose, teve coronavírus, você vai ter que esperar 4 semanas para tomar a segunda dose, mesmo que seja um pouquinho fora do prazo da primeira dose. Bom, como eu falei, né, o nosso tempo aqui realmente estourou, a gente ainda tem algumas perguntas, como a gente tem feito aí, vamos pegar essas perguntas que não foram respondidas,
doutor Frederico, a gente vai pegar essas respostas com o senhor e vamos divulgar nos nossos canais internos. Essa gravação aqui vai ficar disponível na nossa intranet também, para quem não pôde participar desse momento, ou então que quiser relembrar algumas coisas, fiquem à vontade para assistir. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua orientação, né? Assim, de forma tão clara e direta, trazer aí essas informações importantes para todos nós. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de aproveitar aqui, né, só para fazer uma menção também ao nosso time aqui, que o senhor faz parte, nosso time de enfrentamento à Covid, da área de saúde. Estamos próximo ali do dia da enfermagem também, então deixar essa mensagem de muito obrigada pelo cuidado, carinho que vocês têm tido com todos nós, né, com toda essa comunidade, independente da conduta de cada um de nós, mas que isso possa, gente, trazer muita consciência para a gente. Essas pessoas, como o doutor Frederico, como toda a nossa equipe de saúde aqui da Kinross e toda a equipe de saúde do Brasil, estão incansáveis nessa batalha, na linha de frente, se expondo para poder apoiar a gente quando a gente está nesse momento aí tão difícil e sozinho. A gente fica sozinho. E eles são as pessoas que estão lá conosco. Então, antes da gente sair, aglomerar, antes da gente fazer aquele almoço de Dia das Mães ali, que a gente não está mais aguentando de saudade, pensa nisso. Vamos fazer com que essas mais de 411 mil vidas, né, infelizmente, que nós já temos até hoje, só de brasileiros, que elas não sejam em vão. Que isso seja para a gente a reflexão que falte para a gente dar o passo atrás e dizer, não, ainda não é hora de aglomerar. Não vamos fazer isso. Não vamos nos colocar em risco, não vamos, né, fazer a terceira onda. Essas datas, como foi Natal, como foi Ano Novo, como foi Carnaval, elas são as grandes pegadinhas. O Dia das Mães é mais uma. Estamos todos, sim, com saudades, mas ainda não é hora de aglomerar. Mande o seu amor pelo telefone, pelo vídeo, sabe? Faça da maneira mais segura. Pense em você e pense no coletivo. Como o doutor falou aqui, a gente tem que melhorar a nossa imunidade, melhorando a nossa humanidade. Eu acho que é aí que é o ponto. Então, assim, se vocês me permitem, né, queria só finalizar mesmo com essa reflexão, desejar um feliz Dia das Mães para todos, quem é mãe, quem tem mãe, quem não tem, mas a mãe está sempre no nosso coração. Então, é isso, um feliz Dia das Mães, com muita segurança, com muito amor e com muita ressignificação desse amor, que ele possa chegar de outras maneiras. É possível, gente, a tecnologia nos ajuda para isso. Então, vamos usar a nossa inteligência e a nossa humanidade e vamos manter um ambiente seguro. Muito obrigada, mais uma vez, pela atenção e participação de todos, e vamos fazer a nossa parte, porque somos agentes de mudança, todos nós. Bom dia e uma boa semana para todo mundo. Muito obrigada. Até logo, gente. Bom dia a todos.